Meus amigos, uma organização terrorista ligada à Al-Qaeda no Afeganistão acabou de publicar uma declaração, você não imagina qual, apoiando Israel contra o Irã. Terroristas sunitas apoiando Israel contra o regime xiita do Irã. Isso aí parece loucura para muita gente, mas não é. É a coisa mais lógica dessa guerra quando você entende o que está por trás. Sunitas e xiitas se matam há mais de 1.300 anos, desde a morte do profeta Maomé, desde a disputa sobre quem deveria liderar o Islã. O Irã é a potência xiita e durante décadas usou o dinheiro do petróleo, milícias e terror para expandir a influência xiita sobre o mundo árabe sunita. Hezbollah no Líbano, milícias no Iraque, Houthis no Iêmen, Hamas em Gaza. Todos instrumentos do Irã para cercar e sufocar o mundo sunita. E agora, quando Israel e os Estados Unidos estão destruindo essa máquina, até organizações terroristas sunitas reconhecem: o inimigo do meu inimigo merece meu apoio. Enquanto isso, governos europeus pedem moderação. A esquerda ocidental protesta em favor do regime e terroristas no Afeganistão entendem o que diplomatas de terno não conseguem entender. Eu vou te mostrar aqui o vídeo, ele é bem curto, mas assiste. Eu botei ele legendado, dessa vez não dá para dublar, ele precisa ficar no original. Se não conseguir ler, vai parando e você vai ler. É bem curtinho, botei letras grandes para todo mundo entender. Presta bem atenção. مونږ اسلامي امارات افغانستان دا اعلان کړی دی چې اسرائیل کومې حمله هم په ایران باندې وکړلې دغه مونږ پوره حمایت کوو ځکه چې ایران ډېر د فتنې ریاست دی دا د مسلمانانو خلاف ډېر سازشونه کړي دي دا د مونږ افغاني ورونه هم در په در کړل او د لوکې نه په زور زبردستي وخت کړل څوک هم چې د ایران خلاف کاروایی کوي کاغه اسرائیل وي او کابل هیواد وي مونږ به پورا ملاتړ کوو. Você viu atrás dele, existe uma inscrição em árabe, é a chamada Shahada, a declaração de fé do Islã. Está escrito ali, La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah, que significa não há divindade além de Deus, e Maomé é o mensageiro de Deus. Essa é a frase mais sagrada do Islã e está atrás de um terrorista que demonstra todo o seu apoio a Israel. Isso aí te mostra o tamanho da rachadura dentro do mundo islâmico nesse momento. A guerra contra o Irã não é só militar, é civilizacional. Quando até terroristas entendem quem é o verdadeiro problema, não sobra argumento para quem defende o regime. Isso aí serve de lição para muita gente no mundo ocidental que critica Israel nessa guerra justa. E enquanto eu gravo isso, as diretrizes do Comando da Frente Interna de Israel acabaram de ser atualizadas, sem atividades educacionais, locais de trabalho só se tiver abrigo e reuniões de no máximo 50 pessoas. As praias continuam fechadas e está válido até sábado. Esse aí, meus amigos, é o dia a dia aqui em Israel, no meio de tudo isso. Mas guarda esse vídeo aí do árabe, porque esse vídeo é muito importante. Pode fazer também corte desse vídeo, divulgar e distribuir a informação, porque se não for por aqui, ninguém aí vai divulgar isso aí. Mas a notícia que explodiu nas últimas horas não é sobre defesa, é sobre ataque. Milhares de combatentes curdos entraram em território iraniano. A ofensiva terrestre confirmada pela emissora de televisão I24 News. Desde segunda-feira, e só foi divulgado hoje, forças curdas do Iraque cruzaram a fronteira e assumiram posições de combate dentro do Irã. E a IDF está bombardeando centros da Guarda Revolucionária e do Basij, nas cidades curdas de Saqqez e Mariwan, limpando o caminho para o exército curdo. A lógica é clara: Israel e os Estados Unidos destroem a estrutura de segurança interna por cima, ataques aéreos, e os curdos entram por baixo, pelo oeste, pelo terreno, uma operação de pinça. E no chão, o que eles estão encontrando? Bases destruídas, comandantes neutralizados, soldados que fugiram. Os iranianos comuns nas cidades curdas estão filmando
posições da Guarda Revolucionária e publicando nas redes sociais para ajudar os ataques. Isso aí já não é mais uma pressão aérea, é invasão terrestre coordenada e está acontecendo exatamente agora, enquanto a gente conversa. E a Casa Branca soltou uma declaração oficial que não deixa margem para interpretação. As palavras exatas: o regime terrorista iraniano está sendo absolutamente esmagado. 47 anos de tolerar o principal estado patrocinador do terrorismo do mundo acabaram. Os líderes assassinos do Irã estão pagando pelos seus crimes contra a América e contra a humanidade, e estão pagando com sangue. E vem um dado que ninguém sabia até agora. A porta-voz da Casa Branca revelou que Netanyahu teria avisado Trump no dia 23 de fevereiro, uma segunda-feira, disse para o Trump que no sábado haveria a oportunidade de atingir Khamenei. E isso definiu o início da operação. Não foi coincidência, não foi improviso, como muitos jornais estão falando por aí. Israel identificou a janela, avisou os Estados Unidos e juntos decidiram o momento exato de agir. E sobre os curdos, a Casa Branca fez algo interessante também. Negou que a agência de inteligência americana esteja armando grupos curdos, mas confirmou que Trump falou pessoalmente com os líderes. Nega o método, confirma o contato, ou seja, tira a conclusão quem quiser, mas milhares de combatentes não cruzam uma fronteira sem apoio de ninguém e sem armas. Perguntaram ao presidente Trump como avalia a operação até agora numa escala de 1 a 10, e ele respondeu 15. E quando perguntaram quanto tempo vai durar, ele disse que sempre pensou em 4 semanas, mas que Israel e os Estados Unidos estariam um pouco à frente do cronograma. Um oficial israelense foi além e disse ao canal Kan, aqui em Israel, na emissora de televisão, que Israel está preparado para essa guerra continuar até a Páscoa judaica e que a duração pode depender do povo iraniano. Segundo ele, o sinal para tomarem as ruas ainda não foi dado, mas está próximo. E aqui o dado mais importante: o Gabinete de Segurança israelense avaliou que o Irã tem cerca de 200 lançadores de mísseis restantes. Eram centenas por dia no começo da guerra. Agora estão racionando o pouco que sobrou. E o senador Lindsey Graham soltou uma outra declaração que vai além do que disse antes. Ele disse o seguinte: o que vamos apresentar nos próximos dias terá impacto profundo, além do que vimos nos últimos 2 dias. Os árabes agora estão no combate, então prepare-se para o que vem. A libertação do Irã está mais perto do que nunca. E Lindsey Graham sabe o que fala, né? Ele avisou sempre antes da guerra começar, dizendo que iria acontecer, que Trump sabe o que faz e que essa guerra era inevitável. E a gente viu o que começou logo depois que ele terminou no seu último discurso dizendo que a ajuda estava a caminho. Quando Lindsey Graham disse que a palavra de Trump ele iria até o fim, que a ajuda estava a caminho. E tá aí, a guerra e a operação começou. O ex-secretário de Estado Mike Pompeo completou isso aí e disse o seguinte, que a Operação Fúria Épica é uma resposta tardia e necessária a uma guerra que o Irã trava contra nós há quase 50 anos. Mas se uma única gota desse regime sobrar no poder, nunca vamos alcançar nossos objetivos. Olha aí, olha quem fala isso, hein? Mike Pompeo. Será que a gente vai conseguir realmente desaparecer com esse regime? É bem difícil. E a IDF lançou a 11ª onda de ataques sobre Teherã. E dessa vez o alvo foi o maior complexo militar do regime no leste da capital. Não foi um prédio, foi um complexo inteiro. Dentro dele estavam a sede da Guarda Revolucionária, a sede da Diretoria de Inteligência, a sede do Basij, a sede da Força Quds, a sede da Guerra Cibernética e a sede da Unidade de Segurança Interna responsável por reprimir protestos. Tudo num só lugar, tudo destruído numa única operação. E no centro-oeste do Irã, dezenas de lançadores de mísseis balísticos também foram destruídos. Alguns já estavam armados e foram atingidos enquanto os soldados iranianos os operavam. Na cidade de Yazd, no centro do Irã, o local de mísseis balísticos da Guarda Revolucionária foi atingido em ataques conjuntos de Israel e dos Estados Unidos, e tripulações de navios comerciais no meio do mar filmaram mísseis Tomahawk
passando a caminho de alvos no Irã. Imagens impressionantes. Eu acho que eu coloquei aqui nessa sequência de imagens, aqui são as últimas imagens de hoje. Deve estar aí no meio dessas imagens aí, os mísseis Tomahawk passando no meio do mar. Mas enquanto o Irã é atingido, o Iraque está entrando em colapso. A rede elétrica de todo o país caiu, todas as províncias, blackout total. O aeroporto internacional de Bagdá ficou sem energia e a base americana Victoria, ao lado do aeroporto, foi atacada 3 vezes. Precisa lembrar o que está acontecendo por lá, porque lá existe o Hezbollah iraquiano, que é muito mais forte que o Hezbollah do Líbano, e até agora ninguém tinha tratado desse problema. Ou seja, como se fosse o Hezbollah do Líbano mais forte antes dos ataques de Israel. Ou seja, eles são muito, muito fortes. Forças americanas pousaram no deserto perto de Al-Nahib, entre Najaf e Karbala, e houve confronto direto com uma brigada do exército iraquiano. O comandante do batalhão e 4 soldados ficaram feridos, um soldado iraquiano morreu, 4 veículos Hammer foram destruídos. A embaixada americana em Bagdá emitiu ordem para todos os cidadãos americanos saírem do Iraque imediatamente. E os Estados Unidos também emitiram um aviso: evitem viagens a Chipre. E no sul de Bagdá, na província de Babil, um comandante sênior do Hezbollah iraquiano foi eliminado numa operação aérea conjunta de Israel e dos Estados Unidos. O alvo era Ali Hassam Abdallah, conhecido como Abu Hassam al-Frej, um dos líderes dos batalhões do Hezbollah no Iraque. As milícias pró-Irã no Iraque estão sendo caçadas uma a uma. E no norte, capital do Kurdistão iraquiano, também houve explosões, e em Mossul. A guerra está transbordando para todo o Oriente Médio e o Iraque é um campo de batalha secundário. Se você está acompanhando até aqui, acho que já valeu, meus amigos, o seu like e sua inscrição no canal. Se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Então ativa o sininho para não perder nenhuma parte desse vídeo, nem dos próximos vídeos também. E no Líbano, o exército libanês confirmou oficialmente que recuou das vilas no sul do Líbano após o avanço do exército israelense. O exército de um país soberano admitindo publicamente que cedeu terreno. 83 mil libaneses já se registraram em centros de acolhimento nos últimos 2 dias. O Ministério da Saúde libanês reporta 72 mortos e 437 feridos desde segunda de madrugada. E enquanto o exército recua, o IDF está atacando a cidade de Tiro, no sul do Líbano, com força total. Geradores, sistemas solares, infraestrutura elétrica sendo destruídos, ou seja, a estrutura que sustentava o Hezbollah no sul está sendo eliminada. Lembrando que o sul do Líbano é o Hezbollah e por isso Israel vai entrar com força total nessa região. E enquanto o exército recua, o Hezbollah avança na direção oposta. Naim Qassem, o líder do Hezbollah, aquele que substituiu Hassan Nasrallah, fez um discurso dizendo que a organização entrou na guerra por causa de 15 meses de violação e pela neutralização de Khamenei. 15 meses ele ficou quieto, mas quando neutralizaram o patrão dele, ele acordou, né? E nos bastidores, a inteligência israelense está discutindo algo ainda mais grave. A possibilidade de que a Força Redouane, que é a unidade de elite do Hezbollah, tente uma operação de infiltração nas comunidades do norte de Israel. Isso já é discutido há muito tempo, de que esse plano da Redouane existe e de que eles treinaram anos e anos e anos para esse momento de poder invadir Israel por terra. A Guarda Revolucionária, através do Hezbollah, pode estar tentando forçar uma ação terrestre. Lembra do 7 de outubro? Com certeza todo mundo lembra. A Força Redouane foi treinada exatamente para isso, para cruzar a fronteira e causar caos dentro de comunidades civis. A diferença é que, dessa vez, o sistema de defesa israelense sabe, está preparado e está posicionado. E o Hezbollah fez 16 ataques em um dia contra Israel até o momento da gravação desse vídeo. Na verdade, eu acho que já são mais do que 16, porque eu já vi aqui vários alarmes soando na região do norte. Eles, inclusive alegou ter atingido um radar do sistema de defesa Iron Dome em Haifa com drones suicidas. Eles atingiram de verdade esse radar. Eles estão testando os limites, como falei, o momento de saturação dos sistemas de defesa de Israel para depois lançar os grandes mísseis. Eles possuem mísseis tão grandes quanto os mísseis iranianos, porque quem fornecia os mísseis para o Hezbollah
são os iranianos, eram os iranianos até agora. Então eles têm muita coisa ainda aí na manga. Eles estão testando os limites e Israel está respondendo com demolição sistemática de tudo que resta do Hezbollah no sul do Líbano e em Beirute. E o funeral de Khamenei, meus amigos, foram cancelado. Não foi adiado, ele foi cancelado. Oposição e exilados iranianos estão dizendo que é uma humilhação para os seguidores do regime, que não conseguem nem enterrar o líder deles. E na Espanha, exilados iranianos foram até a embaixada de Israel em Madrid, com flores e bandeiras israelenses gritando: "Viva Israel! Viva Netanyahu!" Isso é o povo iraniano no exílio, agradecendo quem tirou o ditador do poder. E o Azerbaijão colocou suas forças armadas em alerta máximo na fronteira com o Irã, cancelaram todas as licenças militares, tropas em posição de combate. Lembra que o Irã ameaçou o Azerbaijão e a Armênia de atacar esses dois países caso eles sejam utilizados por forças americanas ou israelenses. E por isso, todo o exército lá está em prontidão máxima. Isso significa que mais um vizinho do Irã está se preparando para o que vem. E Putin fez uma declaração que parece um pouco desconectada, mas não é. Talvez, disse, talvez devêssemos parar de fornecer gás à Europa agora. Ou seja, Putin vê a janela, o Irã caindo, a energia global em crise e ele quer usar isso como arma. Mas a realidade é que nem a Rússia nem a China podem salvar o Irã, só vão tentar lucrar com o caos. E enquanto o mundo se posiciona, a Espanha. O que aconteceu na Espanha, gente? A porta-voz da Casa Branca confirmou que, após as ameaças de embargo de Trump, o governo espanhol, os espanhóis, começaram a cooperar militarmente com os Estados Unidos. Vergonha, não? Um dia diz que não vai fazer nada, depois de um pouco de pressão, eles decidiram cooperar militarmente com os Estados Unidos. O mesmo país que ordenou e que condenou a operação agora cede bases. E o jornal britânico Telegraph reporta que bombardeiros estratégicos B-2 vão chegar à base aérea britânica de Diego Garcia ainda essa semana, com autorização do primeiro-ministro britânico. Todo mundo que disse que não participava está participando, ou por vontade ou por pressão. E sabe quem agradeceu à Espanha por ter resistido? O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian. Ele elogiou publicamente a postura responsável da Espanha. Horas depois, a Espanha se rendeu a Trump. A ironia escreve o roteiro sozinha. E agora eu preciso falar sobre algo que afeta não só Israel, mas o mundo inteiro. Especialistas estão alertando para a possível ativação de células adormecidas iranianas em todo o Ocidente. Isso não é teoria, na verdade já começou. No domingo, no Texas, um homem abriu fogo num bar, matou 2 pessoas, feriu 14. Na casa dele, a polícia encontrou uma bandeira da República Islâmica e fotos de líderes do regime. Ele usava uma camisa com um emblema iraniano. O governador do Texas disse que a guerra aumenta a chance de células adormecidas ou lobos solitários agirem e reforçou o número de agentes de segurança no estado. Horas depois da neutralização de Khamenei, em Toronto, a academia de boxe de um ativista dissidente iraniano-canadense foi crivada com 17 tiros. O regime iraniano ataca seus próprios dissidentes no exterior, mesmo durante uma guerra. E a ameaça é concreta na Europa. As autoridades alemãs reforçaram a segurança de todas as sinagogas, escolas judaicas e instituições comunitárias. O serviço de inteligência alemão disse textualmente que deve-se presumir que instituições judaicas podem ser alvos de retaliação em breve. O embaixador de Israel na Alemanha alertou: tudo é possível com esses terroristas. Temos que dormir com o olho aberto. O FBI e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos colocaram todas as unidades de contra-terrorismo em alerta máximo. O diretor do FBI mobilizou equipes em todo o país. E aqui está o dado mais perturbador. No ano passado, o Irã ameaçou Trump de ativar células adormecidas nos Estados Unidos, para quem lembra desse episódio, caso ele atacasse instalações nucleares. O Departamento de Segurança Interna publicou um relatório dizendo que a probabilidade de violência